embora para a nossa reunião. Bom, então agora, boa noite para vocês, espero que vocês estejam bem. Seguimos aqui na nossa reunião e hoje nós vamos, então, trabalhar um pouquinho da prática de leitura. Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu slide. Hoje, gente, nós vamos estar trabalhando a reunião 6, tá? Porque a semana passada nós antecipamos a reunião 7, para vocês já irem produzindo os enunciados das redações, porque vocês precisam implementar. Já a atividade de hoje, da nossa reunião de hoje, ela vai constar no plano de ação, mas você não precisa implementar lá agora. Então, ela vai estar ali planejada no teu plano de ação, mas não precisa implementar. Por isso que a gente fez essa troca, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então, estamos aí com a reunião 6, que ela estava ali para o dia 10 a 14, mas foi feita uma troca com a reunião 7. Então, nós vamos trabalhar ela hoje, ok? São as práticas de leitura. Estamos divididos em 7 momentos: relato de implementação, acolhimento, início de conversa, sequência básica e de letramento literário, o em ação, socialização e o para concluir, né? Então, a gente vai fazer hoje 7 momentos durante essa reunião, tá bom? A Letícia até colocou ali, cadê você, prof? Tô aqui, Letícia. Ai, que bom, prof. A gente está preocupado também, né? Sim, tá certo. Bom, gente, vamos lá, então. Nós vamos iniciar. Bom, aqui eu até deixei um recadinho para vocês, se alguém já tinha implementado, se queria contar para a gente a experiência que teve, mas ninguém me mandou recado, então eu vou estar passando. Lembrando sempre que no relato de implementação de vocês, que vai acontecer no dia 4 de maio, a apresentação de vocês, se terminarem antes, me avisa que na reunião da semana que vem eu deixo 1, 2, até 3 apresentarem, tá bom? É importante que você coloque quais foram os pontos positivos da sua implementação, quais foram as adaptações que você precisou fazer no seu planejamento e quais foram os recursos, as estratégias do grupo de estudo, né, no nosso caso, o círculo de leitura, né, que você utilizou lá na sua implementação, tá bom? O círculo de leitura e a proposta de redação. Bom, iniciando, eu vou pedir para um de vocês realizar a leitura desse texto que eu acabei de colocar aí na tela. Quem poderia ler, por favor? A Sandra. Vamos lá, Sandra. Boa noite. Boa noite. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovaskov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta dimensão da... Apareceu alguma coisa na frente da palavra. Foi tanta dimensão do mar, tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. Lindo, né? Lindo aí do Eduardo Galeano, né? E são vários contos que ele tem, é um mini conto, né? E ele traz toda essa reflexão para a gente. Agora, vou ver quem que eu vou chamar aqui. Adoro chamar vocês. Hoje eu vou chamar Laudiceia. Laudiceia, fala para mim, lendo esse conto, que paralelo podemos fazer entre o conto e nós
como professores de literatura? Pergunta difícil, professora. Tinha que escolher justo eu. Que isso. Olha, tô igual aqueles alunos. Ah, não, professora, não. Eu acho que o paralelo que nós podemos fazer com esse mini conto e com a literatura que você perguntou? Isso. Formula de novo, professora. Que paralelo podemos fazer entre o conto e nós, como professores de literatura? Sim. Bom, eu acho que nós, como professores de literatura, nós temos essa, não diria missão, mas nós temos que ajudar o aluno a ir além, né? Ir além, igual o menino disse para o pai, vendo diante daquela beleza, né, que não cabia nos olhos dele, era tanta beleza, ele pediu para o pai para ajudar ele a contemplar toda aquela beleza, compreender aquilo ali, que era muito grande para ele. E nós também temos que ajudar o nosso aluno para que ele possa ver além das entrelinhas, né? Aquilo que está nas entrelinhas, ir além do texto. Isso mesmo, Odisseia, né? Nós que vamos conduzir o aluno a entender todos os vazios que estão ali no texto, né? É isso mesmo. Então, essa é a reflexão. Nós, professores de literatura, né, como professores de literatura, temos essa missão aí, digamos assim, né, entre aspas, missão, como o pai teve que ensinar ele a olhar, ensinar ele a olhar, nós vamos ensinar, então, ao nosso aluno a compreender, né, os vazios, o que vai além, o que está nas entrelinhas ali do texto. Realmente é isso que esse texto ele traz para a gente e que a gente relaciona aí também, né, com a nossa profissão, que é ser professor, né? Porque a gente acaba fazendo com que o aluno interaja, com que ele faça as quebras de expectativas, de horizonte, daquilo que ele antecipou do texto, né? E tudo isso, gente, para que se faça isso, é preciso de uma metodologia. Mas vocês já ouviram falar em uma metodologia que ensina a literatura na perspectiva da formação do leitor? Alguém já ouviu falar em alguma metodologia que faça isso? Eu tenho certeza que tem coisas que vocês já fazem, né? Eu se colocou lá assim, ó, só conseguimos ver parte do que os alunos são capazes ao avaliarmos. Deixa eu até erguer aqui de novo o comentário, que eu não li tudo. Ao avaliarmos o que o autor quis dizer. O que não disse e o que o aluno compreender, há uma imensidão de possibilidades. Exatamente. E como que eu faço isso? Tem uma metodologia para isso? Tem uma metodologia, Nilce? Tem uma metodologia, Laodiceia? Tem uma metodologia, a Sandra ali, que terminou de ler. Andréia, Jaqueline, tem uma metodologia? Bom, se tem, para mim não tinha sido apresentada ainda, gente, como metodologia. Tem algumas coisas que a gente até faz, mas a gente nem sabe que isso era uma metodologia para o ensino de literatura diante da formação do leitor, né? Mas nós vamos entender e trabalhar agora aquilo que a gente, que o Aguiar coloca ali, ó, como que a partir da interação que o leitor e o autor têm, existem, então, possibilidades, né? É a partir daí que a gente vai pensar a obra, é a partir do leitor que a gente vai pensar a compreensão, a interpretação, a pensar a forma como a gente vai abordar toda essa leitura para o nosso aluno. E para isso a gente vai entender, então, uma metodologia que o Cosson traz para a gente, e ele traz essa metodologia dizendo assim, olha, se você quer uma metodologia de leitura, onde você vai formar o leitor, onde você vai desenvolver a fruição leitora, mas onde você também vai se aprofundar literariamente, o nosso aluno, essa metodologia chama-se sequência básica. Aliás, sequência básica e sequência expandida, na fala do Cosson, tá? Mas o que seria isso? Bom, ele coloca que essas duas sequências são etapas. E claro que quando a gente começa a ler as etapas, a gente vê que parece que é meio gradativo. Eu termino uma etapa para começar a outra, e a outra, e a outra, e assim por final.
A etapa inicial que nós vamos ver agora é a sequência básica. A sequência básica ela é formada por 4 etapas: motivação, introdução, leitura e interpretação. Então, olha que bacana, né? Motivação, se a gente for pensar, lá na nossa reunião 3, quando a gente começou a trabalhar a fruição leitora, a formação do leitor, a gente já falou um pouquinho de motivação. Vocês até fizeram lá o planejamento do slide 2 de vocês, no plano de ação, onde vocês colocaram várias estratégias de como desenvolver de como realizar essa motivação. Vocês colocaram que podia ser realizado através de vídeo, através de música, com um jogo de memória, com outro jogo, teve gente que colocou com dominó, podia ser feito através ali das próprias sinopses dos livros, enfim. Vocês colocaram várias estratégias. Alguns grupos se aprofundaram mais, outros menos, mas ali vocês já deixaram marcado quais estratégias vocês utilizariam para motivar o seu aluno a ler. Então, essa motivação, ela faz parte dessa metodologia do COSOM. E são atividades lúdicas realmente, onde você vai despertar o quê? O interesse, vai preparar o seu aluno para o início da leitura. Depois a gente tem a introdução. Eu já estou quase falando tudo, nem era para eu falar tudo nessa parte. A introdução é onde você vai dar alguns aprofundamentos, mas não muito grande. Algumas pinceladas, por exemplo, de quem é o autor, se ele nasceu num momento literário, por exemplo, romantismo ou modernismo, falar que ele é de um movimento literário chamado modernismo, que esse modernismo aconteceu lá no século XX, enfim, já vai puxando algumas coisas, mas não traz tudo, né? Pincela-se alguma coisa ali para o aluno. Depois a gente parte para a leitura. Durante a leitura, você vai fazer acompanhamentos dessa leitura. E para isso envolve também algumas atividades diferenciadas. E a gente vai ver que dentro dessas atividades de leitura, uma delas pode ser o círculo de leitura, que é o círculo que a gente já até implementou, alguns de vocês já até implementou, tá? E por fim, a última etapa dessa sequência é a interpretação. E ele divide em duas ali, ele fala, olha, nós temos uma interpretação interna, que é aquela que vem junto com a decodificação, né, com a decifração ali, global do texto, e a externa, que é aquela que você vai concretizar, né, vai materializar para o aluno, né, olha, tal texto trouxe tal ideia, mas como você pode materializar isso? Como é isso para você, né? E aí você pode contextualizar dessa forma, que seria a interpretação externa. Vamos ver, então, como é cada uma dessa etapa? Trouxe aqui para vocês como ela é e como um exemplo do que vocês podem fazer nessas etapas. A primeira etapa, que é a motivação, então, primeira coisa, você precisa ter um objetivo. Por quê? Porque a partir desse objetivo é que você vai traçar onde o aluno, como o aluno vai chegar nele, certo? Então, se o teu objetivo é despertar, por exemplo, a curiosidade, levar o aluno a ser motivado a ler, se você tem um objetivo, por exemplo, que você quer que o aluno leia um determinado livro, apesar de estar lá livre, você quer puxar a sardinha para um determinado livro, você pode usar esse momento da motivação para motivar a curiosidade desse aluno em relação a esse livro, né? Então, também tem essa parte aí. E daí você vai criar uma situação lúdica, né? Onde o aluno vai ser motivado ou despertado. Vamos pegar, então, como exemplo, o livro, né? O livro não, quer dizer, o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Lembra que num outro momento a gente ouviu Felicidade Clandestina? Tem a menina, filha do dono da livraria, que tinha o livro lá do Monteiro Lobato e não queria emprestar para outra colega, e fazia colega de boba, que ia todos os dias lá, queria o livro emprestado, e ela ia inventando coisas, até que um dia a mãe interviu e acabou emprestando o livro, realmente, de fato, para a menina, e aquilo para a menina foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, esse livro, Felicidade Clandestina, se eu tivesse que motivar, como que eu faria? Eu poderia trabalhar, por exemplo, já que o livro fala, o título dele é Felicidade Clandestina,
eu poderia colocar lá no quadro, ou no Educatron, né, o que é felicidade. E pedir para os meus alunos escreverem numa tira de papel o que era felicidade para eles. Assim que eles terminassem de escrever, eles iam até o quadro e colava o que é felicidade. Uma outra forma, gente, é usar aplicativos, como, por exemplo, o Mentimeter, ou então o próprio Jamboard, onde você pode colocar o que é felicidade, e o aluno vai colocando post-it do Jamboard ali em volta, colocando o que é felicidade para ele. No Mentimeter, você vai fazer uma nuvem de palavras. O aluno pode colocar uma palavra ou uma expressão ali que define o que é felicidade para ele. Depois, o professor vai fazer o quê? O professor vai fazer uma leitura desses vários conceitos e vai mostrar para o aluno, né, que os conceitos de felicidade mudam de um para o outro. Não são os mesmos. Tem aqueles que são até parecidos, mas eles mudam, né? Então, eles são diferentes. Depois, você vai fazer uma segunda pergunta para o teu aluno. Se a felicidade ela se concretizasse em um objeto, qual objeto seria? Poderia também, se você fizer no Jamboard, colocar essa segunda pergunta e pôr vários objetos ali na tela, como bolo, dinheiro, um bolo de chocolate, dinheiro, viagem, um celular, livros, e perguntar para o aluno, olha, qual objeto traduziria ali a sua felicidade, né? E pode, então, nesse momento, fazer uma enquete ali, eles votarem qual era o objeto que traduziria ali a felicidade de cada um deles. Então, esse aqui é um momento motivacional. Então, eu estou só motivando o aluno acerca dessa temática da felicidade. Bom, na segunda etapa, ele traz a introdução. Aí ele coloca assim, olha, nessa parte você pode apresentar o autor, mas não se estender muito, não contar a biografia inteira, mas contar algo que vai ser importante o aluno saber por conta da leitura que ele vai fazer. Então, por exemplo, contar lá da Clarice Lispector que ela sempre transformava em história algo que acontecia com ela. Isso é importante, né? Ele saber, nossa, que legal, então ela sempre transformava. E aconteciam histórias assim, N com ela. Ou então falar um pouquinho que ela não era brasileira, que ela veio de um outro país, fugida por conta de uma guerra, né? Então a gente pode trazer esse contexto. Olha, lembra, se vocês aprenderam história sobre a Primeira, Segunda Guerra, lembrar que começou lá no início de 1900, do século XX, enfim, trazer um pouquinho disso, mas não puxar tudo, tá? Só pincelar ali mesmo com o aluno e depois fazer o quê? Fazer com eles uma atividade onde você possa usar elementos que se completam ali textualmente, como, por exemplo, a capa, o prefácio, a própria sinopse ali do texto, as críticas literárias, se você tem críticas literárias a respeito desse conto, pode-se trazer algumas críticas, e aí fazer uma relação entre esse texto e algumas coisas que já se falam ali dele, né? Por exemplo, o prefácio é algo que a gente nem explora tanto, então seria interessante, nesse momento aí da introdução, explorar ali aquele prefácio do texto. Depois a gente vai para quê? Um exemplo. Eu já estou querendo ir para a próxima etapa e tem um exemplo. Um exemplo bem bacana aqui é você, por exemplo, perguntar para o aluno: você sabe quem é a Clarice Lispector? O que ela costuma trazer em suas histórias? E aí o aluno ele vai falar ou que não, né? Se não, ou se sim, o que ele sabe em relação a ela. E é onde você pode ir ali falando um pouquinho, olha, Clarice, ela é do movimento literário modernismo, as personagens que ela traz em suas histórias são sempre mulheres, então, enfim, né, colocar alguma coisa ali sobre ela. Uma outra questão que você pode trazer depois, por exemplo, olha, nesse conto, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, o que é que você acha que vai falar? Alguém tem um palpite? Vai contar sobre o quê? Olha o nome do conto, Felicidade Clandestina. E aí eles podem escrever isso daí em um outro pedaço de papel
e vocês guardarem, então, isso que eles trouxeram sobre o livro. Pode até fazer uma mesclagem ali, trazer as capas dos livros. Uma está deitada na rede, a outra tem mala, né? Para eles fazerem inferências ali em relação ao livro. Uma ela está lendo, né? Deitada lendo, né? Então já diz muito ali sobre a história. E aí o aluno vai escrever, então, o que ele acha que vai acontecer com a personagem na história, e vocês vão pegar esse trechinho e colocar em uma caixa que vocês vão chamar de baú da felicidade. Isso pode ser retomado depois em um outro passo mais para frente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Isso é só um exemplo. Na parte 3, na etapa 3, que é a leitura, ele fala que é onde o professor vai fazer um acompanhamento em alguns intervalos da leitura. Gente, esse acompanhamento não é para você comprovar se o aluno está lendo ou ficar policiando ali se o aluno realmente está lendo. Na realidade, esses intervalos é para você propiciar um enriquecimento para a leitura desse teu aluno, tá? É para você deixar o aluno assim, olha, que bacana o que eu estou lendo, então quer dizer que tem mais coisa. E esse trabalho é um trabalho também que vai fazer com que o aluno não se dê ao cansaço da leitura. Então, como que você pode fazer isso? Uma ideia, por exemplo, é o próprio círculo de leitura. O aluno começou a ler, ele leu ali 10%, 20% do texto, vamos parar um pouquinho, 10% que seja, e vamos fazer um círculo de leitura aqui, vamos conversar um pouquinho, fazer um círculo com questões engajadoras. É uma forma de trabalhar esse intervalo aí da leitura que você está acompanhando. Isso, gente, significa que você não vai deixar o aluno só ler por ler, tá? Ele está vendo que você está acompanhando, que você está parando, que você está trazendo algum aprofundamento, enfim. Então, olha ali do lado, ele fala assim, ó, com leituras de textos menores, você pode trazer uma citação de um outro autor até, você pode trazer um vídeo, uma música, que faça uma ligação ali com essa leitura que o aluno está tendo. Você pode, por exemplo, fazer uma leitura conjunta. Aí eu vou pôr aqui agora no Educatron uma parte aqui do livro. Se não é todo mundo que está lendo, coloca uma parte ali de um livro, escolhe um dos livros da turma e coloca uma parte. No outro momento, você escolhe um outro livro e coloca uma outra parte para que todo mundo faça aquela leitura ali, tá? Também é bacana só a termos de trabalhar aquelas leituras ali com seus alunos. Ou então uma roda de conversa, ou círculos, como eu já falei, que pode acontecer nesses momentos aí de intervalos. Então, como que eu poderia fazer isso? Vamos pegar ali como se fosse o primeiro exemplo. Eu poderia trazer, por exemplo, no caso da felicidade clandestina, trazer cartão postal de Recife e pedir para o aluno relacionar o cartão postal com a passagem ali, né? Quando quando ela comenta que a menina dava cartões postais de lembranças nos aniversários, né? Então, enfim, dá para fazer essa ponte, essa relação. Outra é pedir para que o aluno, por exemplo, pesquise os termos sadismo, tortura chinesa e crueldade, que é quando a personagem fala que a menina que não quer emprestar o livro, ela é desse jeito. Ela é sádica, ela está torturando, fazendo uma tortura chinesa com ela, né? Ela está sendo cruel com ela. Então, ele pode pesquisar o significado desses 3 termos. Ou então, uma outra possibilidade é ouvir a música Clandestino, de Manu Chao, né? Levar para eles essa música, colocar para eles escutarem, para eles cantarem, e relacionar essa música com do porquê que a protagonista, então, considerava a felicidade dela algo clandestino, tá? Então, são algumas possibilidades aí para vocês. Mas é só isso. E para eu saber se o aluno entendeu a história, o que é que eu faço? Como que ele compreendeu? Como que você faria? Você daria uma prova? Pediria um relatório? Preencheria uma ficha? Pediria para o aluno apresentar com slides lá na frente, um resumo da história? Ele tem que apresentar um resumo. O que é que vocês fariam
para que o aluno mostrasse que ele aprendeu. Comumente, a gente faz o quê? A gente dá uma prova com perguntas, pede para o aluno fazer um resumo, apresentar esse resumo muitas vezes, né? Enfim, tem algumas atividades ali que já são mais corriqueiras e que a gente pensa. Mas a gente vai pensar um pouquinho em trabalhar essa interpretação, que é o quarto passo. Nós vamos pensar um pouquinho nessa interpretação como algo que o aluno, né, ali, ó, interpretação interior, né, que o aluno ele vai mostrar a compreensão global ali do texto. Como, por exemplo, vou lá no meu baú da felicidade, onde ele escreveu o que ele achava que ia acontecer com a personagem. Aí ele vai pegar a tirinha dele e ele vai falar, olha, eu escrevi isso, mas é isso que o texto fala? Não, é diferente. Então, nesse momento, você pode resgatar aquelas ideias iniciais e o aluno, então, pode falar ali com você, né, conversar ali com você sobre essa mudança, né, sobre essa quebra de expectativa dele, de que aquilo que ele pensou inicialmente não foi daquela forma, ou se ele pensou que foi daquela forma, não, professor, olha, eu acertei porque eu pensei isso e no livro fala tal coisa. Então, essa interpretação, ela pode se dar nesse nível, tá? Ou fazer uma interpretação exterior, mais aprofundada, certo? Que seria o quê? Você materializar aquilo que o aluno entendeu. Como que eu posso materializar? Eu posso materializar através de desenhos, né, a visão dele da história através de desenhos e fazer um varal. Eu posso materializar através de uma resenha crítica. Olha, eu quero que você faça uma resenha crítica só do personagem. A tua crítica tem que ser só em relação ao personagem. Isso, para não falar do livro todo, digamos assim, pode ser uma forma de estar fazendo um ensaio, né? Uma música, ele colocar isso, né? Materializar isso em uma música, uma paródia, ele materializar isso em uma dramatização, ele fazer um reconto, de repente aí esse reconto, você leva o teu aluno a pensar, o que será que iria acontecer com esse texto se tivesse passado 10 anos? A menina pegou o livro emprestado, a mãe disse que era pelo tempo que ela queria, mas passou 10 anos. O que aconteceu agora? Ou então se antecipar, né? O que aconteceu com a menina, o dono da livraria, 10 anos antes desse episódio, para que ela fosse uma pessoa tão amarga, que quisesse ver a pessoa sofrer, o outro sofrer, enfim. Vocês podem também usar ali, ó, uma produção textual pela perspectiva da filha, não pela perspectiva da narradora, né? Que está ali, da menina que quer o livro emprestado, mas pela perspectiva da filha. Será que ela ia falar que ela era sádica? Que ela estava fazendo uma tortura chinesa com a outra? Será que ela ia se colocar nesse papel, sendo da perspectiva dela? Como será que eu poderia, então, e já é uma produção textual que você pode pedir lá no Redação Paraná, né? O aluno vai produzir um conto da perspectiva da menina que não quer emprestar o livro e que está fazendo todo aquele jogo com a outra. Então, assim, são ideias. Então, aqui finaliza as minhas etapas da sequência básica. Mas quando eu trabalho no ensino médio ou quando eu quero aprofundar ainda mais a parte da literatura, eu preciso trabalhar com aquilo que o Cosson chama de sequência expandida. E a sequência expandida, ela tem, deixa eu só voltar aqui, os 4 passos anteriores da sequência básica. Então, todos esses passos que eu dei para vocês até aqui faz parte da sequência expandida. Mas, além desses, a sequência expandida, ela vai ter alguns passos a mais. E aí, ó, ali fala assim, né? Você deve estar se perguntando, e a literatura, e os estilos, e os períodos literários, as características. Como você geralmente ensina isso em suas aulas, professor? Como é que você ensina, então, as características do modernismo, do romantismo, do realismo
né, como que você aborda lá as vanguardas europeias, os estilos, as características de cada um desses momentos na sua aula de literatura. Algum professor quer falar como geralmente faz? Zidaner, Letícia, Luciana, Andréia, estou chamando quem não falou ainda, tá? Jaqueline, Sandrineri, Rosane. Eu gosto mais de partir da prática para a teoria, porque eu acho que explicar assim, tal movimento literário foi de tal e tal tempo e aconteceu isso, isso e isso, eles não funcionam para mim. Parece que eles não pegam e tudo mais. Mas eu gosto de pegar, por exemplo, um texto, um conto, um trecho e tal, e a partir daquilo mostrar as características de tal movimento literário, tal questão ali da literatura e tudo mais. Mas você faria isso antes da leitura inicial de um livro todo, por exemplo? Não, na verdade, eu prefiro ler o trecho, a obra, o conto, depois dar uma abordada Sim. nessas questões. Muito bem, ó, o Zidaner já está quase indo ali para a metodologia do Cosson. Vamos continuar vendo, tá, Zidaner? Então, a sequência expandida, Beleza. ela visa atender a aprendizagem sobre a literatura e a aprendizagem através da literatura. Então, até na quarta etapa, eu estou trabalhando a sequência básica. A partir da quarta etapa é onde eu vou conseguir me aprofundar mais nesses momentos literários, que geralmente lá o professor do ensino médio precisa, mas no ensino fundamental também é importante, tá? Então, às vezes, eu não preciso fazer em todas as leituras, mas eu posso fazer em alguns momentos, e talvez nem aprofundar tanto, talvez no ensino médio eu aprofunde mais. Mas como isso acontece? Eu vou fazer mais esses 3 passos. Eu vou fazer uma etapa, que é a contextualização, que é a quinta etapa. Uma sexta etapa, que é a segunda interpretação. Vocês viram que lá na sequência básica já tem uma interpretação. Agora aqui eu vou ter mais uma interpretação. E a sétima etapa, que é a expansão. Então, olha só. Se eu vou para a primeira etapa, o que eu vou fazer? É um aprofundamento dos contextos. Se é contexto teórico, aí sim eu vou sintonizar meu aluno. Olha, essa obra foi lançada em tanto pelo autor tal, ele tem essas características porque é do período tal, da escola literária tal. Enfim, aqui eu posso, né, me aprofundar. Se é dentro de uma poesia, mostrar os estilos poético, o crítico, né, o presentificador, o temático, enfim. Eu posso fazer tudo isso nessa etapa de contextualização. Um exemplo que tem ali, ó, é você fazer isso utilizando um jogo de características do modernismo. Esse livro ele não faz parte do modernismo, então a gente pode fazer um jogo com as características do modernismo, onde ele teria que achar essas características onde? Na obra que ele leu, né? Se ele leu, ele vai encontrar, muitas vezes ele vai até lembrar de cabeça algumas características presentes ali. Aí eu parto para qual etapa? Para sexta etapa, que é a segunda interpretação. Essa segunda interpretação, você vai aprofundar alguns aspectos no texto. Então, você pode, por exemplo, aprofundar a questão do narrador, trabalhar um pouco ali no aluno, o narrador onisciente, fazer a semelhança entre o narrador, que está ali contando a história, e o autor. E se o narrador é um narrador personagem em primeira pessoa, faz esse contraponto com o autor da história, veja as semelhanças desse narrador e desse autor. Como que o autor, quais são as características da escrita? E como é a história? Tem essas características do autor presente? Né? Então, é um aprofundamento nessa questão de você visualizar melhor como a história está sendo narrada, por quem ela está sendo narrada, e também a questão do escritor ali, do autor do texto. O personagem é bem bacana, que você pode aprofundar nas características do personagem também. Esse personagem, ele só tem característica física ou ele tem uma característica psicológica? Quais são essas características psicológicas dele? Então, dá para você dar um aprofundamento maior ali.
expansão. Expansão é quando a gente vai trabalhar, gente, de fato, a intertextualidade. Você pode trabalhar essa intertextualidade com outro livro, né? Pode ser até um outro livro do mesmo momento teórico ou de um outro contexto. Eu posso linkar, por exemplo, essa história que é do modernismo, mas tem uma história lá do realismo ou, né, do naturalismo, enfim, ali do simbolismo, que dá para eu trazer alguma coisa, para eu relacionar. Ou você pode fazer isso com a história do mesmo momento, modernismo com modernismo. E aí você pode fazer isso através de uma montagem de um mapa mental. Qual é a característica da obra da Clarice Lispector e qual é a característica de uma outra obra de um outro autor? E aí você já consegue também abordar esse outro autor. Então, na expansão, é algo bem intertextual mesmo, tá? E que finaliza ali esse trabalho, né, no caso da metodologia e da sequência expandida que o Cosson traz para a gente. Então, gente, percebam, aqui ele trouxe a ideia de fazer uma referência, uma semelhança, ver as semelhanças que existe entre a obra, né, ali, Felicidade Clandestina e o conto, né, o conto Felicidade Clandestina e o conto Negócio de Menino com Menina, tá? Para fazer ali uma semelhança desses dois textos. Bem, e agora a gente vai para o nosso em ação, né? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o nosso em ação. E o nosso em ação de hoje é a parte do momento 6 que ficou para trás, sem a gente preencher lá no nosso plano de ação, né? Porque a gente antecipou ali a outra guia. O nosso plano de ação, vou compartilhar aqui com vocês. O nosso plano de ação, olha só, nós fizemos o primeiro momento ali, que foi da reunião 4, fizemos o momento 5, que foi da reunião 5, momento 2, aliás, que foi da reunião 5, e fizemos o momento 4, que foi da reunião 7, foi a elaboração da proposta de produção textual. Hoje a gente vai fazer, então, o momento 6, momento 3, que é da reunião 6. O que é que nós vamos fazer aqui? A gente vai colocar a sequência básica. Nós vamos pensar hoje na sequência básica. Nós não vamos pensar na sequência expandida, tá? Para esse plano. A gente vai pensar na sequência básica. A sequência básica é motivação, introdução, acompanhamento de leitura, que é a leitura, e interpretação. Ó, motivação, introdução, leitura e interpretação. Então, são esses 4 elementos que eu tenho na sequência básica. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai planejar atividades para esses momentos, tá? Então, vocês vão em grupo agora pensar. Como que eu posso trabalhar, por exemplo, a motivação lá na sala de aula de vocês? Como que eu posso trabalhar a introdução lá na sala de aula? Qual atividade eu poderia utilizar para trabalhar a introdução? Qual atividade eu poderia utilizar para trabalhar a motivação? O que eu poderia utilizar para trabalhar? A gente já até falou do círculo de leitura, né? Ali para trabalhar a leitura, o acompanhamento da leitura ali. E qual atividade eu poderia trabalhar para trabalhar ali a interpretação? Gente, a própria produção textual já é uma forma de trabalhar essa interpretação, tá? Então, é isso que vocês vão planejar ali. Ah, eu não consegui, professora, no tempo não deu para a gente planejar os 4 momentos, não tem problema. Vocês vão fazer ali, deu para planejar a motivação, deu para planejar a introdução, vocês planejam. Lá em cima, vocês vão colocar quais são os momentos, e na parte 2, atividades de prática de leitura, vocês vão colocar como que vocês desenvolveriam, por exemplo, a motivação, como vocês desenvolveriam a leitura, a introdução, e embaixo os recursos utilizados. Ah, eu vou utilizar o Educatron, eu vou utilizar quadro, eu vou utilizar, né, o Jamboard, enfim, vocês vão elencar ali os recursos que vocês utilizariam para isso. Alguma pergunta? Sim, não? Todos. Ah,
esse material, com essas 4 etapas da sequência básica, está lá no Classroom de vocês. Vocês vão achar lá, com a data de hoje, da aula de hoje, dia 20/4. Lá eu vou ter, ó, já o material que eu deixei sobre sequência básica e sequência expandida, e vai ter também os slides aqui que a gente está usando na aula, tá? Pode falar, Letícia. Hoje tá meio difícil aqui, porque minha menininha tá meio gripada, dela tá grudada na minha perna. Mas o que eu queria saber, é obrigatório usar recurso tecnológico? Posso usar outro tipo para... Quadro, jogo, qualquer outra coisa que você quiser. Não é obrigatório usar o recurso tecnológico, não, tá? Tá, beleza. Prof, a aula de hoje não tá lá. Não? Lá nas atividades. Porque eu procurei, sabe? Eu queria seguir ali e não achei. Gente, eu coloquei 2 vezes na outra turma. Ô, cabeça, rapidinho, Acontece, todo mundo já fez isso. rapidinho eu coloco para vocês. Tá bom, Ah, obrigada. nada. E eu tô aqui na fé, né? Tá lá sim, gente. Acha que não tá? Quem disse? Né? Mas já vai entrar para vocês, só um pouquinho. Deixa eu ver. Já tá lá, gente. Tá? Lá no Class para vocês, tá? Bom, então eu vou abrir as salas. Já vai aparecer a mensagem aí na tela de vocês para a sala que vocês vão entrar agora para ter esse papo com os colegas ali a respeito desse plano, desse momento, tá? Então, eu vou colocar um tempo para vocês. Vou colocar aqui 25 minutinhos, tá? E daí, passando 25 minutinhos, vocês já sabem, ele já traz vocês tudo de volta aqui para mim, tá bom? Vamos dar OK aqui e já vou abrir a sala para vocês acessar. Apareceu aí para todo mundo? OK.
Gente, voltamos, né? Voltamos. A gente é abduzido. Eu ia abrir a boca para falar com as meninas ali, com a Sandra, com a Letícia, não deu tempo. Não. Não acabou. Nossa, ele corta na hora. Verdade, ser engolido. Realmente é engolido. Eu já falei que a gente tem abortado a fórceps. É verdade, a Nelci já falou. Ó, usou o termo certo. Gente, vamos lá então. Olha só, nós estávamos em 3 grupos. Rapidinho para a gente compartilhar as ideias que vocês conversaram. E eu vi que cada equipe conversou um pouquinho sobre alguma coisa. Eu vou pôr aqui numa roleta só para não ficar uma coisa assim, foi a professora que escolheu. Não fui eu que escolhi, mas eu vou pôr uma roletinha para a gente aqui. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Para a gente sortear qual é o grupo que vai começar primeiro, tá? Para eu também não ir por ordem, porque senão sempre o número 1 é o que se ferra ali, né? Então, vamos lá, na nossa roleta, 1, 2 e 3, a gente vai começar. Opa, com o grupo 3, ó, o grupo das meninas que eu fui abortada, da Letícia ali, da Sandra Emery. Meninas, vocês conversaram ali sobre um planejamento, pelo menos de uma das etapas, ou conseguiram fazer o planejamento de todas as etapas da sequência básica? Letícia, elegemos Oi, prof. a sua ideia. Prof, igual eu estava te falando do Lapbook, né? Eu vou compartilhar a minha tela, pode ser? Pode. Para o pessoal entender. Então, essa questão da motivação ali para trabalhar com os alunos, eu usei, então, o Lapbook e deu super certo, assim, eles gostaram muito. Então, eu usei o papel impresso, o arquivo, tá? Aí, diário de leitura. Então, aqui é o Lapbook, né? Então, aqui o aluno, ele coloca o título da atividade que ele está lendo, né, o nome do livro, aqui o autor, os personagens principais, aqui as primeiras impressões, né, para eles colorirem, eles adoraram essa parte. Fazer o desenho aqui a data, né, da leitura, a data do trabalho, na verdade. Aí aqui fazer um breve resuminho, falei para eles fazerem por tópicos, até para eles aprenderem a se organizar por lista, tá? E aqui a opinião deles, o que estou achando do livro. Aí essa parte aqui, tá, é para eles colarem. Aí agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o trabalho. Então eles fizeram simplesinho, né? Então eu dei para eles. Pode falar, prof. Que bonito, adorei. Você viu? É um lapbook pequenininho. Aí eu entreguei para alguns folha de papel colorido, sulfite, ou eu pedi para quem tivesse usar post-it, ó. Então eles fizeram aqui do jeitinho deles. Daí a intenção é você levantar a capinha para você poder ver a atividade, ó. Poder ver o que o aluno escreveu. Tá até ali, ó. Ó, pra eu não mentir que foi eu que fiz, ó. Legal. Ó, daí cola, eu colei, coloquei uma fita crepe aqui embaixo, ó, nessa parte. Aí coloquei em cima da mesa lá no pátio do colégio para ficar em exposição. Aí ficou Que assim. legal, acaba motivando os outros alunos da escola também, né? Exatamente. Uma atividade que eu gostei bastante de fazer. Aí foi isso que eu estava explicando para as meninas como é que eu fiz, né? Que a gente trocou ideias, né? Achei que ficou uma coisa bem, bem diferente, né? Para realmente para motivar eles, para sair um pouco daquela mesmice que a gente sempre faz, né? Sim, muito E aí legal. seria isso, prof. Obrigada. Deixa eu parar de apresentar. Muito legal. Então, vamos para mais um sorteio? Vamos para outra equipe agora, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Minha roletinha aqui. Opa, um aqui já saiu fora, agora só tem mais 2, né? 2 equipes. Equipe 1. Equipe 1, vamos falar um pouquinho então. Deixa eu só parar meu compartilhamento aqui da roleta. Aí a gente já sabe, né, que... Deixa eu só pegar aqui só um pouquinho. A gente já sabe que a outra equipe é a 3, então ficou, a equipe 2, aliás, ficou por último, né?
Então vamos lá, ó. A equipe 1 é a Andréia, Jaqueline, Laudicéia e Luciane. Bom, nós pensamos na motivação, né? Porque está sendo implantado né, e pensamos no vídeo que a professora sugeriu dos Fantásticos Livros Voadores inicialmente, e que a gente fosse fazer uma viagem na leitura, né? E levasse uma mala de viagem e colocasse quais são as expectativas dessa viagem, né? Pelo livro, pela leitura, né? E o que a gente gostaria de trazer de lembrança de cada um dessa viagem, desse livro, né? Esse livro Viagem. Então, anotando ali, ou, né, as meninas falaram até um envelopão, né, ou até um passaporte do que traz, e montando uma atividade que ele colocasse a expectativa e o que traz de volta, né, o que poderia trazer de volta. Legal. Bacana, já pensei no Lapbook, né? Ela falou do Lapbook, nessa viagem de vocês, eu já pensei no Lapbook. Vocês podem colocar esses diversos itens aí para eles falarem da viagem ali que eles vão fazer, e depois com a leitura, né, lá no final dá para resgatar esse Lapbook com o livro que eles leram, né? Para ver se realmente foi uma viagem, o que eles mais gostaram nessa viagem, da leitura e tal, enfim. Muito bacana. Bacana, meninas. Então, equipe 3. Sandra, você fala por nós? Oi? A Rosane, né? É a Sandra. É a Rosane. A sim. Rosane? Eu fiquei pensando. Então, eu posso falar. Então, no caso, nós conversamos a respeito da experiência que eu estou. Já disse assim, hoje é que eu concluí. Eu fiz a dinâmica que eu adaptei daquela dinâmica que, no caso, que você pega um presente, mas aquele presente não é seu, né? Você vai ter que compartilhar com os outros depois, conforme o aluno que ganhar. Então, eu fui criando fichas e fui numerando dentro de uma caixinha. Então, a ficha número 1, a 2, a 3, e o aluno ia pegando por ordem. E ao som de uma música, conforme onde a caixinha parava, o aluno tinha que abrir, pegar uma ficha daquela por ordem, e nessa ficha, uma tarefa. Então, conforme a tarefa que estivesse ali relacionada à leitura, às características de um aluno, ele lia, né, em voz alta e para todos ouvirem e cumprir aquela tarefa. Então, um exemplo, pegou a ficha assim, parabéns, só que esse presente não é seu. Você vai entregar essa caixinha, o presente estava do lado, né? Então, eles tinham que primeiro brincar com aquela caixinha, mas o presente em cima da mesa. O presente não é seu. Você vai entregar agora a caixinha para o aluno que é, por exemplo, assim, o mais educado da sala, ou então o melhor jogador. Então, eles levavam a caixinha até ele e a música continuava. De repente, tinha uma pergunta, pegava uma ficha assim, parabéns, mas você também não é o dono do presente. Você vai entregar a caixinha para o aluno que não está lendo. E eles conhecem, você vai percebendo que a turma acompanha exatamente. Então, fulano lá, professora, não leu nenhum e diz que não vai ler, que ele não vai ler. Então, entrega a caixinha, levantou, foi... E assim foi indo, até na penúltima ficha, o aluno, quando recebe, ele diz assim, a ficha, você vai entregar essa... Ou então, assim, por exemplo, entregou a questão, dizia assim, peça para um colega seu falar um pouquinho dos personagens do livro que ele está lendo. Ah, professora, mas eu? Sim, você que foi escolhido. Então, ele falava, né, de forma bem descontraída,
E a penúltima ficha, no caso, programada por você, você vai entregar para o melhor leitor da sala. E aí a caixinha é entregue até que ele tira a última ficha dizendo os parabéns, você é considerado o melhor leitor da sala e o presente é seu, porém você terá que compartilhar com os demais colegas. E aí ele abre lá, é um pacote de bombom e ele tem que compartilhar os bombons com os colegas. Então, eu gostei do resultado, foi uma dinâmica muito descontraída, e até aluno que eu pensei que não iria participar, acabaram participando e falando do livro. Eu gostei. Bacana, gente, são ideias aí que vocês tiveram, né, nesses poucos minutos. A gente sabe que o tempo não é um tempo muito grande, né, que se a gente for planejar mesmo, pensar em tudo, talvez a gente precisaria de um tempo maior, mas é um bate-papo ali que vocês vão contando já algumas experiências entre si, e isso já vai enriquecendo ali, né, essa proposta que a gente precisa e que a gente tem que realizar com os nossos alunos. Alguém aqui, a Rosane pediu as fichas, né, ali, pessoal, depois que vocês tiverem material, vocês podem compartilhar também no grupo de WhatsApp, porque eu vou ficar muito feliz em receber esses materiais também, tá? Então, não guardem só para vocês, não façam isso, por favor. Tá, eu vou postar as fotos e alguns depoimentos dos alunos, inclusive tem um menino autista, ele fala um pouquinho do livro, daí ele diz assim, eu adorei o livro, só que eu não li todo, mas eu já gostei e recomendo. Muito rápido, assim, né? Gente, então, assim, esse daí é para vocês pensarem uma das etapas apenas ali, né, da sequência básica. Quem conseguisse pensar mais de uma ou em todas, maravilhoso. E essa etapa é uma das etapas, assim, que, se vocês perceberem, né, já o círculo de leitura faz parte, aquele primeiro planejamento do momento 1 já vai fazer parte, a interpretação, querendo ou não, lá a produção textual já vai fazer parte daquela etapa, então a gente já consegue perceber que tudo está alinhado. E essas são as metodologias que o COSOM deixou para a gente. Está lá no Classroom, quem não viu, veja lá no Classroom, né, essas etapas do COSOM, está lá explicadinho para vocês, tá? Tem um texto que fala mais explicado lá sobre a sequência básica e a sequência expandida, é importante também, e tem um outro que ainda vai trazer algumas atividades lá de exemplo para vocês, que vocês podem estar utilizando nessas sequências, tá bom? Deixa eu só compartilhar. Não é para fechar, não, é só para compartilhar, calma lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente nossos slides ali. Vou passar aqui um pouquinho para frente já. Opa! Voltou para trás na hora que eu apresentei, mas enfim, né? Vamos lá. Aqui, a gente já socializou. Vou relembrá-los que dia 28/4 é a data de entrega da implementação e também, gente, de quem não entregou ainda, do plano de ação. Claro, ninguém entregou ainda, porque hoje que a gente está finalizando a última atividade do plano de ação. Se vocês já terminaram, vocês podem colocar o link lá. Professora, como eu coloco esse link? Então, eu vou mais uma vez mostrar para vocês como vocês vão colocar esse link. Aqui no Classroom de vocês, eu estou no Classroom da turma de vocês, eu venho aqui em atividade, aí eu tenho ali a atividade avaliativa. Atividade avaliativa. Tenho aqui o plano de ação e o relato de implementação. Então, eu vou pegar o relato de implementação primeiro. O plano de ação primeiro. Ele vai abrir aqui, vai falar algumas instruções para vocês, vai mostrar aqui alguns arquivos, um modelo de plano de ação, que é esse que vocês já têm, orientações para a produção do plano de ação, e aí aqui tem as rubricas de como vocês serão avaliados também, e embaixo tem um formulário.
vocês vão entregar para mim esse plano de ação aqui nesse formulário. Clica no formulário, ele abre aqui para vocês, ó. Deixa eu já mudar aqui. Ele abre aqui para vocês, certo? Vocês vão escrever aqui, ó, o nome de vocês completo, vai preencher aqui, certo? Nominho completo ali. E aqui embaixo vocês vão colar o link lá do plano de ação de vocês. Professora, como que eu crio esse link? Bom, então vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem criar esse link. Eu vou mostrar de uma forma, mas não é só dessa forma que dá para fazer, tá? Mas essa é uma forma que é bem fácil. Se você tiver com o teu plano de ação aberto, ó, aqui está o meu plano de ação aberto, tá vendo? Então, tem o plano de ação de vocês aberto. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, você tem aqui, ó, compartilhar, tá vendo? Esse botão. Você clica em compartilhar. Vem aqui onde está escrito restrito e troca isso daqui por CED, tá? CED. E aqui no final você deixa como leitor. Eu não preciso de autorização para alterar o slide de vocês. Eu preciso só de autorização para poder vê-lo, para ler, tá bom? Aí vocês vêm aqui em copiar, vocês vão copiar o link, copia, ó, dê um clique em cima, ele vai aparecer link copiado, ó, tá? Link copiado. E aperta aqui em concluído, certo? Bom, apertou em concluído, ele fechou tudo bonitinho, você volta lá para o teu formulário, né? Lá para o teu formulário. O que que você faz? Clica aqui na resposta, ó, com o botão direito do seu mouse e cola, ou dá um Ctrl V direto aí no seu teclado. Segura a teclinha Ctrl e aperta a letrinha V, ó. Automaticamente ele já cola o link ali do seu arquivo, tá? Enviar. Pronto, só isso. Para implementação é a mesma coisa. Vocês vão abrir o arquivo que vocês fizeram a implementação, vai lá em cima naquele compartilhar, coloca lá CED, leitor, clica lá, copiar link, vem aqui, cola o link. Vai no formulário, quer dizer, da implementação, e cola o link. Certo? Entenderam? Compreenderam? Sim. Então, tá bom. Então, daí vocês colam o link, e aí automaticamente colou o link, enviou, a atividade vem para mim, tá bom? Não esqueça só de marcar lá no Classroom como atividade concluída, tá bom? Vocês sabem lá, né? A gente ficou naquela, quando a gente estava, era o que mais a gente fazia era mandar o aluno marcar como concluída, porque ele não marcou e não chegava para a gente ali no Classroom, né? Mas é só marcar como concluída ali, tá? Para eu ver que você já entregou. Tudo bem? Senão, quando for lá perto do dia, lá no dia 29, eu vou estar verificando, aí vou lá ver lá, a Neuci não entregou, porque não apareceu aqui. Aí eu vou mandar um recadinho, e a Neuci vai falar assim, não, eu entreguei sim, professora. Né? Então, vocês não esqueçam de marcar a atividade como concluída depois disso, tá bom? Gente, é isso. Volto lá no slide. Hoje não tem aquele formulário para a gente preencher de avaliação? Tem, já vou colocar, tá? Olha aqui, ela falou desse formulário aqui, ó. Deixa eu já colocar para vocês aí o link do Contribua Conosco, né? Então, olha só, gente, o que foi que a gente viu hoje? A gente viu a sequência básica do letramento literário, vimos os exemplos, né, dessa sequência básica, e a gente terminou ali, né, finalizou, eu não acredito que eu saí, não. A gente finalizou o nosso plano de ação, tá? Finalizamos, então, o nosso plano de ação. Eu já coloquei o link do Contribua Conosco lá, tá? Lá nesse link do Contribua Conosco é onde vocês vão abrir o coração de vocês, dizer se gostaram da aula de hoje, dizer se vocês queriam mais. Tem professores que já colocaram lá várias dicas
que, por exemplo, essa sequência básica, essa sequência expandida, dava uma jornada inteira. Teve um professor que falou para mim assim, a gente tem uma sugestão. Nós gostamos muito dessa sequência básica e sequência expandida, mas assim foi muito rápido. A gente queria ver elas numa jornada inteira, então também é uma ideia. Então vocês podem pôr sugestões, enfim, tudo que vocês quiserem lá pra gente, tá bom? Bom, meninas, hoje, olha que eu fui assim, eu fiquei com medo de não dar tempo e no final deu tudo certo na nossa reunião, né? Glória a Deus, olha só, deu tudo certo. Bom, para a gente finalizar aqui, lá também no material de vocês tem esses links, que são algumas propostas didáticas, tá? Que alguns artigos aí que traz algumas propostas didáticas que foram já aplicadas. Então, como está no artigo, já são coisas que eles já colocaram lá o que foi que deu certo, o que não deu certo, enfim, já foi realizado um estudo dessas sequências didáticas aí, ok? Bom, por hoje é só. Eu me despeço hoje de vocês. Assim, desejo para vocês um ótimo, excelente feriado, que vocês possam, assim, descansar bastante, como vocês falaram, né, hoje foi atípico o nosso dia na escola, eu tive turma que tinha 10 alunos, de 28, 29, e eu tive turma que teve 2 alunos só, 2, então, assim, a gente está vivendo um momento atípico aí, né, enfim. E a Rosane até colocou que ela teve que acalmar muito os alunos dela. Eu também, hoje foi um dia que, mesmo os alunos que foram para a escola, alguns deles foram com muito medo. Foi porque o pai não deixou ficar em casa, ou porque, né, tinha uma avaliação, ficou com medo de perder a avaliação, e acabaram indo. Mas muitos alunos a gente sabe também que faltou, gente, porque aproveitou esse momento para faltar na escola, né? A gente também sabe disso. Então, assim, foi um momento, assim, hoje de muita reflexão. Espero que Deus ilumine vocês, ilumine o passo de vocês e dão, assim, sabedoria para que vocês possam iluminar esses alunos nesses momentos quando eles precisam da gente e saibam, assim, acalmá-los, trazer o melhor, mostrar para eles que... Eu falei hoje muito com os meus alunos a respeito de fake news, né? Que às vezes a fake news acaba destruindo, e a gente está vivendo um caso semelhante, a gente sabe de todos os acontecimentos, a gente também tem medo, mas a propagação de uma fake news fez com que o dia hoje fosse atípico, né, para todo o Estado, né, para todo o setor educacional aí, seja municipal, estadual ou federal, né, porque até nas faculdades hoje teve um número de aluno bem menor do que os outros dias. Então, assim, eu quero que vocês descansem bastante, que vocês possam terminar a implementação, entregar a implementação de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um beijo, um queijo. E até a semana que vem, que daí a gente vai falar sobre... eu até passei e não falei, mas a semana que vem a gente vai falar aqui um lapisinho, uma mãozinha com um lapisinho. O que significa isso? Será que a gente vai falar? Não é produção textual, porque a gente já fez, mas na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação, tá? Como avaliar a leitura. Eu acho que muitos professores estão com dúvidas nesse ponto. Como que eu posso avaliar uma leitura, né? Outros não, outros já estão fazendo, mas muitos aí ainda ficaram assim meio com dúvidas, até porque a gente está iniciando com a plataforma esse ano, de como avaliar, né, o aluno aí diante da leitura. Aí a gente vai ver um pouquinho dessa questão da avaliação no nosso próximo encontro. Gente, tchau, tchau. Beijo para vocês e bom descanso. Até mais. Não, falta fazer o print. Espera só um pouquinho. Deixa eu parar a apresentação, fazer um print aqui. Quem conseguir aí abrir a câmera, gente? Todo mundo abre a câmera aí, por favor. Fazer um print bem bonito.